Meus amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, pessoal? Nesse vídeo aqui, eu quero comentar a respeito de duas situações que acontecem no Rio de Janeiro. E eu gostaria de saber se em São Paulo é a mesma coisa, se no Ceará ou na Bahia, que é onde mais as facções e as milícias estão trabalhando, no Pernambuco, né, no Amazonas, se é a mesma coisa ou se eles têm tratamentos diferentes. Do lado de cá, esse conjunto de prédios que vocês estão vendo aqui representa a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Do lado de cá, esse condomínio aqui, que também é um conjunto residencial, representa o Rio de Janeiro, lá embaixo, zona oeste do Rio. Eu fui pessoalmente no conjunto residencial, passei uns dias lá no oeste do Rio de Janeiro, onde o pessoal tem uma condição boa. Fiquei lá mais ou menos uns 6 a 7 meses. Quando eu saí de lá, eu vim para um no Rio, em Nova Iguaçu, na Baixada, onde tem pessoas, ó, que ganham salário mínimo e a maioria vive de Bolsa Família, tá? Veja bem, nesse condomínio aqui do Oeste, as pessoas lá pagam R$ 3.500 de aluguel, o máximo. 3.000, quem mora de aluguel. R$ 3.500 de aluguel, R$ 400 de condomínio, fora água e luz. Tem água lá que vem 700, R$ 600, tem luz que vem 800, 900, R$ 1.000, varia os valores. Quanto mais você usa o ar-condicionado e usa energia, objetos eletrônicos dentro de casa, mais a luz vem mais cara, né? E é dominada pela milícia. A área lá é predominada mais por miliciano, tá bom? Comando Vermelho é bem mais lá para frente. A milícia lá governa e manda no comércio. Tipo, você tem um mercadinho, não é supermercado grande não, mercadinho. Você tem um mercadinho ali, médio empresário, de suporte pequeno. Aí você tem um depósito de gás, você tem um depósito de bebida, tem que pagar uma taxa para os milicianos. Essa taxa, segundo eles, é para impedir que as pessoas sejam roubadas. E realmente, tem lugares onde os milicianos dominam que se alguém vier tentar roubar, eles botam para correr, mata, né, faz alguma coisa. Não deixa e não permite. Mas as pessoas têm aquele medo, têm aquela incerteza, porque vira e volta tem um tiroteio entre Comando Vermelho, miliciano, polícia com miliciano. Tem essa questão aí. Dependendo de tu ser de um condomínio de rico ou de pobre, o mesmo medo e temor que existe, né, de guerra entre facções, guerra entre os rivais, guerra com a polícia, com o Estado, que tem no meio de condomínio dos pobres, dos menos favoráveis, tem também no meio dos ricos. Então, lá no meio deles é assim. Agora, dentro desses condomínios, onde há miliciano, tem policiais aposentados, tem policial ativa e tudo mais. Agora, no condomínio de menos favorecido, né, onde as pessoas ganham um salário mínimo ou vivem de Bolsa Família, e a maioria, 100% quase desses condomínios, são condomínios criados pelo governo, né, estadual e federal para essas pessoas, onde na maioria é dominado, são cuidados ou por milicianos ou por facções. Nesse que eu fui da Baixada, o condomínio lá é R$ 100. O que as pessoas pagam é R$ 100. Nesses R$ 100 já está incluso água, já está incluso luz, né? E não paga mais nada. R$ 100. Se você que é o dono do apartamento. Se você for morar de aluguel lá, você tem um aluguel de 300, tem um aluguel de R$ 400 e tem um aluguel de R$ 500. Aí sem desse aluguel, R$ 100 desse valor de aluguel, por exemplo, se você paga 300, 100 é do condomínio. Se você paga R$ 400, 100 é do condomínio. Se você paga 500, 100 é para pagar o condomínio e 400 é do dono que alugou, tá? Mas aí o que é que acontece? O mesmo temor que tem nos condomínios mais necessitado, né, de segurança pública, de subsídio do governo, do Ministério Público, também você encontra no condomínio de luxo, de gente mais rica, que tem condições, de classe média, tá? Onde é dominado por, às vezes, facções e às vezes por miliciano. Então, a diferença entre um lugar que é dominado pela milícia e outro por facções, por exemplo, eu fui em um condomínio que é dominado por Comando Vermelho.
É praticamente essa agora que eu vou falar. Lá nos condomínios ou nos conjuntos residenciais onde é governado por miliciano, você às vezes paga uma taxa para os milicianos, mas quem mais paga mesmo são os comerciantes. Se você tem um depósito de gás, você tem que pagar no mínimo uma taxa de R$ 1.000 para eles. Às vezes por semana, ou de cada 15 dias, tá entendendo? É assim. Já nos condomínios, onde é governado pelo Comando Vermelho, pelo menos que eu conheci, é um pouco diferente. Nesses ambientes, as pessoas pagam só o condomínio. Não paga água e não paga luz na maioria deles. Alguns ainda pagam, mas outros não. 80% não pagam e bota aí que 15, 16 pagam água e pagam a luz. Mas a maioria, cerca de 80, 85%, não paga água, não paga luz. Então já é um benefício para esse morador. Agora você entende por que o morador muitas das vezes prefere uma facção em um determinado local do que o miliciano? E lá na área da milícia, muitas das vezes a milícia agora está impondo que os moradores têm que pagar a internet deles, não querem a internet da Oi, nem da Vivo, nem da Claro, tem que ser deles. Né? Os milicianos também agora estão exigindo que compre gás de cozinha deles, não querem que use. E quando usa o gás que é do próprio apartamento, tem que pagar uma taxa de um certo valor para eles. Ou seja, se a botija de gás custa 130, o morador lá vai pagar 130 para o miliciano. Tá entendendo? Não é para distribuidora de gás, é para o miliciano. O gás tem que ser da distribuidora que é ligada aos milicianos. Tá? A luz também paga uma taxa para eles. Em muitos condomínios onde eles dominam é assim. Né? A água também não é diferente. Comprar pão em padaria, onde tem ali onde a localidade é dominada pelos milicianos, o pão às vezes sai muito mais caro porque o trigo que é entregue é por conta dos milicianos, de distribuidoras dos milicianos. Tudo eles procuram fazer com relação a eles. É como se fosse um governo dentro de outro governo. Já no Comando Vermelho, não. Se eles pegam uma carga que é roubada, quando eles querem pegar uma parte daquela carga e vender para os moradores onde eles dominam, né, no Comando Vermelho, eles vendem mais barato. Por exemplo, se uma caixa de sabão em pó no mercado custa R$ 25, eles vendem por 10, por R$ 8 para o morador. Se um pacote de arroz que custa R$ 30 no mercado, eles vão vender lá para os moradores onde eles dominam por 8, 7, R$ 10 no máximo. Tá entendendo? Ou seja, tem umas vantagens de um lado e de outra não. A desvantagem para muitos moradores que vivem tanto na área de milícia quanto na área dominada pelo Comando Vermelho ou pelo PCC, né? Não sei no PCC, estou falando com relação ao Comando Vermelho, é o medo deles participar de uma guerra e eles também receber bala, né? Não tem aquela liberdade 100% para andar, fazer o que quer, não tem. Se morrer alguém de ambos os lados, o comércio tem que fechar, pelo menos 1 ou 2 ou 3 dias. Quando está em guerra, está em conflito, entendeu? Mas, para muita gente, ainda é muito melhor quando é pelo Comando Vermelho que predomina do que os milicianos. Agora, eu pergunto para vocês, e aí, como é que é no estado de vocês, como é na localidade de vocês, aí, como é que é a situação? Comenta aqui, deixa o comentário para a gente saber. Pelo menos eu fiz questão de ficar 6 meses em cada um desses dois lados, né, como morador, para mim entender melhor e conhecer melhor. Agora, tem um porém aí. No meio dos milicianos, eles não se envolvem em nada em questão das famílias, onde eles predominam. Se você tiver um problema lá, você que resolva. Se quiser ir na polícia, problema é teu. Tu que resolva o teu problema, tua briga, tua confusão lá. Já no Comando Vermelho, não. Tudo que acontecer nos condomínios que é controlado pelo Comando Vermelho, todos os moradores. Aí eu tive um problema com meu vizinho. Não vai para a delegacia, não. Vai lá na boca resolver o problema lá. E lá resolve o problema mesmo. A diferença de uma facção para um lugar que é dominado pelo governo é essa. Porque se você mora em um condomínio que só o governo ali, quem governa, a segurança pública, essas coisas, se você arrumar um problema com o vizinho, alguém te ameaçar, até a polícia chegar, você já morreu. E quando a polícia vem, muitas vezes nem resolve o teu problema. Né? Ainda leva você em cana e ainda diz que foi você que ligou e denunciou. No Comando Vermelho, não. Na área dominada pelo Comando Vermelho, qualquer pessoa teve um problema, eles odeiam que tenha um problema onde eles dominam. Mas se tiver, vai até a boca que eles resolvem o problema. E aí pronto, resolveu o problema. Tá? Essa é a diferença de um lugar dominado pelo Comando Vermelho
para um lugar dominado pela milícia ou pelo governo do estado. Quem mora em um lugar dominado pela milícia, as coisas é mais caras. Alimento, entendeu? Encher um gás, tudo é mais caro. Quando você está numa área dominada pelo Comando Vermelho, as coisas é muito mais em conta e tem lugar que não pagam água, não pagam luz e nem também um gás, para vocês terem ideia. Tem pessoas que às vezes precisam de uma ajuda, corre até a boca, chega lá, o cidadão que está na boca até dá uma ajuda para as pessoas comprar um remédio, alguma coisa. Ou seja, tem vantagens, né, como eu estou falando, mas em outros não tem vantagem e tem. Agora, se você perguntar qual dos dois lados aí é que vota em um candidato de direita ou de esquerda? Na área que é dominada pela milícia, 90% dos moradores votam na direita. Na área que é dominada pelo Comando Vermelho, pelas facções do Comando Vermelho, 85 a 90% das pessoas votam na esquerda, no Lula. Porque a maioria que vive em área dominada pelo Comando Vermelho são pessoas que vivem do Bolsa Família e de ação do governo. Entendeu? Então, para isso, eles preferem votar na esquerda. Já em áreas, condições melhores, o povo prefere mais a direita. Porque tem na mente que a direita é mais rica, é por lado dos ricos. Já o pobre tem na mente que a esquerda é que é pelo pobre. E isso aí, em ambos os lados, precisa ser estudado, que não é bem assim. Concorda comigo? Mas e aí? E no seu estado, como é que é um condomínio que é dominado por facções, outro por miliciano e pelo governo? Como é que é o estado de vocês? Comenta aqui para a gente saber. Pelo menos nos que eu conheço aqui no Rio de Janeiro, é assim.